Deus abençoe. Como vai? Como tem passado os dias? O meu desejo é que você passe bem sempre. Para isso, eu me coloco aqui buscando de Deus sempre um assunto que possa beneficiar a sua vida. E eu gostaria de te chamar a atenção para uma meditação aqui. Quando Deus já não quer mais ouvir alguém, seja esse alguém um indivíduo, uma pessoa sozinho, ou seja um povo. Nós temos a escritura de Jeremias, capítulo 7. Deus colocou algumas situações para Jeremias, e lá no versículo 16 ele chega a pedir a Jeremias para não orar mais por aquele povo. Jeremias, não ore, não me incomode, não me importune por essas pessoas. Nós temos Isaías, capítulo 59, o povo cobrando de Deus o porquê dele não atendê-los mais. Mas nós percebemos a resposta de Deus em Isaías 59, Deus mostrando assim que aquele povo, por certo, começou a pensar assim, Deus perdeu o poder. Deus não tem mais como fazer coisas pelo seu povo. Deus disse assim, os ouvidos de Deus nunca estiveram tapados. O braço de Deus nunca esteve encolhido. Mas as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus permanece sempre o mesmo. Hebreus, capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. São João, capítulo 1, mostra que Jesus, ele já está na Bíblia Sagrada desde Gênesis. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas por ele, todas as coisas, por ele e através dele, todas as coisas foram criadas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então esse Deus, Jesus, permanece o mesmo desde o princípio. Ele é o mesmo em poder, é o mesmo em essência, ele é o mesmo em regras. Quando alguém passa a não receber dele aquilo que estava prometido, é necessário que esse alguém faça uma avaliação de si mesmo. Nós falamos de uma empresa, por exemplo, ela sempre faz no final de ano um balanço. Faz um balanço da sua vida, avalie suas ações, faça uma retrospectiva, uma introspectiva. Avalie a si mesmo, suas ações, e observe se isso não está impedindo a Deus de atuar. Mas Deus não tem ouvido minhas orações, mas eu pedi à igreja para orar por mim. Eu me lembro de um caso de alguém dizendo assim, aquela pessoa morreu, mas eu já tinha orado. Opa, não quer dizer que você vai orar e que Deus aquela pessoa não morreria. Sua oração precisa ser ouvida, e ao ser ouvida, ela precisa combinar com a vontade de Deus. Então não é porque eu orei que tem que ser, não. Agora, muitas pessoas chegam a um determinado ponto que elas nem se dão conta, mas Deus não as ouve mais. Quer parar o vídeo aqui um pouquinho
e ir lá dentro, chamar a sua esposa ou chamar o seu esposo para nós ouvirmos, para nós prosseguirmos aqui juntos, porque tem muita casa que Deus não ouve oração mais. E é por algo que eu quero ler aqui para vocês. Vamos lá em Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7. Eu vou ler de forma mais rápida aqui, mas nós vamos parar lá quando ele diz, não ore mais por esse povo. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo, põe-te à porta da casa do Senhor. Ele não está indo lá no mundo, não, ele está na casa do Senhor. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrai por estas portas. Ele está falando para o povo que ia no culto, que ia na igreja, para adorares o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, melhorai vossos caminhos e vossas obras, e vos farei habitar nesse lugar. Davi disse assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor por longos dias. Melhore as suas obras e eu te faço morar na casa do Senhor. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízos entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, e nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conheceste. E então vireis e vos porei diante da minha casa, que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Quer dizer, as pessoas fazem qualquer coisa, depois correm para a casa de Deus. Oh, casa do Senhor, aqui é maravilhoso. Falo, para. Vocês acham que a minha casa é um lugar de salteadores? Não. Vai aonde eu já tinha colocado o meu nome e olha o que eu fiz quando eles fizeram maldade. O que ele fez? Destruiu aquele povo. Deu insignificância para as suas orações, para os seus rituais, para as suas festas de luas novas. Nós encontramos isso em Isaías. Eu estou enojado das vossas festas de luas novas. Eu não quero que vocês pratiquem mais aquilo ali como se fosse apenas um ritual, uma tradição. Ele disse, agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes. Chamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiei, e a este lugar que vos dei, e vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojarei de minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Agora ele fala com Jeremias, o profeta. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei.
Não vês tu o que andam fazendo? Então agora, por isso eu pedi para você chamar sua esposa, o seu marido. Eu quero te mostrar um outro lugar que Deus disse que não houve oração. E isso traz as nossas ações mais conjugais, mais íntimas. Capítulo 3 de 1 Pedro começa assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado do cabelo, no uso de joias, na compostura das vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Aí você observa assim, peraí, então, a minha convivência com a minha esposa, ou a convivência da esposa com o marido, dependendo de como ela esteja, impede oração? Impede. Lembra que Jeremias, Deus disse, Jeremias, não faz isso não. Por quê? Esse povo está fazendo determinadas coisas que eu não escuto. Eu não vou escutar orações. Não me importune. Não faça isso, não peça por eles. Existem casos, irmãos. Vocês sabem que como pastor, pastores, nós como pastores, nós estamos sempre ouvindo as pessoas. Pastor, ajuda nós no nosso casamento, a nossa casa está tendo isso e isso e isso. Não adianta nós orarmos por você. Se você não tomar determinadas medidas na sua vida. Não é a oração nossa que vai abençoar a sua casa. Eu fui orar por um irmão, estava enfermo, e aí ele ouvi a situação dele, e ele disse, pastor, ora por mim. Eu falei, não, ore o Senhor. Por que eu pedi para que ele orasse? Porque eu vi que Deus não iria me ouvir antes de ouvi-lo dizendo, eu estou arrependido, eu fiz errado, o Senhor me perdoa, tem misericórdia de mim. Ele fazer um concerto com Deus. Aquele povo de Jeremias é o mesmo povo, Israel, é Judá, é o povo que Deus ama. Mas Deus disse para Jeremias, Jeremias, não ora por eles, não fica me importunando, não. Como assim, Senhor? Põe neles, Isaías 59, o braço de Deus está estendido, o ouvido está livre, nunca esteve tampado e nem nunca esteve encolhido. Eu posso dizer, irmão, Deus não está com o braço encolhido para a sua casa. Irmã, os ouvidos de Deus não estão tapados, não. Como Isaías disse, são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e vosso Deus. Quer ver aqui? Antes de falar semelhantemente, ele disse assim, olha, no verso 18, por isso eu gostaria que vocês lessem juntos aí. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mau. Servo aqui é um escravo e esse senhor é o dono do escravo. Escravo, se sujeita ao seu senhor, ele é seu senhor. Ah, mas ele não é bom. Não importa. Ah, seu marido não é bom, porque aí ele vai falar, semelhantemente vós, mulheres. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Quem? Qual casamento? Qual esposo? Qual esposa
tem passado pelos agravos, padecendo injustamente e ficando calado. Irmão, calar quando está errado é mais do que obrigação. Coisa agradável a Deus é calar quando está certo. É sofrer os agravos injusto. Justamente é salário. Eu fiz errado, eu mereço ser caluniado, falado, sei lá, essas coisas que perseguido acontecem. A questão, trazer Deus em cena, nós só conseguimos trazer em uma perseguição quando estamos certos, em um problema quando nós estamos certos. E o problema é isso, se acontecer de alguém falar alguma coisa, eu revido, eu agrido, eu guerreio, e depois eu quero que Deus entre em cena. Não, Deus, Ele trabalha baseado em sua própria palavra. Deus está obrigado à sua palavra, Deus está preso ao que Ele disse. E para que eu possa trazer Deus a meu favor, eu tenho que estar fazendo aquilo que Ele ordenou. Vocês não fazem certo e depois me querem atuando nas vossas vidas? Não, pode parar de orar. Entende? Irmãos, quando o povo estava fazendo coisas erradas, idolatrias, Deus parou de ouvir ele. E aqui, quando maridos e mulheres não estão se tratando bem, quando o marido não se coloca como servo de sua esposa, quando a esposa... Não, o marido não tem que ser servo, não. A palavra que começa falando das mulheres é semelhantemente vós, mulheres, como aos escravos. Depois diz, igualmente vós, maridos. Quando nós não tratamos bem nossa própria esposa, ou quando a esposa não trata bem o seu marido, Deus não ouve as nossas orações. É por isso que tem muita casa caindo aos pedaços, muito casamento destruído, e alguém ainda diria assim, Deus parece que não escuta. Escutar ele escuta, só que as iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Nós propusemos, o nosso projeto para as chaves do Evangelho são vídeos curtos para as pessoas ouvirem. Às vezes eu entro em um assunto e quando chega em um auge nós até paramos. Mas é para te trazer uma meditação. Isso aqui é uma chave que abre as bênçãos de Deus para a sua vida. Irmão, tratar bem a esposa é uma obrigação. Irmã, tratar bem o marido é uma obrigação. Mas nós não fazemos isso por obrigação, não. Isso também é uma bem-aventurança. Ela faz Deus te ouvir. Quer ser ouvida para ganhar o marido incrédulo? Faça correto. Trate-o bem. Pastor, ele é mau. É o seu marido mau. Trate-o bem, faça dele o seu bom marido. Pastor, mas a minha esposa, trate-a bem. Bem segundo a palavra. Trate bem. Depois de fazer isso, ore. Depois de orar, eu posso orar junto. Nós podemos orar por você. Venha, receba a oração. Aí Deus faz as coisas. Fora disso, nós vamos gastar... O profeta irmão Brando disse assim, incentive ou instrua o povo ao arrependimento. Porque se eles não se arrependerem, confessar os seus erros, você pode orar por eles, ungí-los, gastar uma vasilha de óleo, de azeite, ungindo, colocar as mãos sobre a cabeça deles, até arrancar os cabelos e eles se tornarem carecas, e Deus nunca fará nada. Por quê? Porque é empecilho. Vamos mudar as nossas vidas, vamos mudar nosso comportamento. Mudando nosso comportamento, muda a casa, muda a família, muda Deus. A oração muda tudo. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.